contar que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá querer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, eu pude escutar, verás afinal que o Deus eu achei é real. Deus criou um mundo tão lindo, criou muito amor a você, a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação deste fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que o meu Deus é real. Se Deus é Bem-vindos então ao terceiro programa especial de comemoração dos Sons do Coração na nossa querida RTM Brasil. 20 anos que estamos caminhando nesta casa com este programa, e nesse programa especial, esse terceiro programa, nós vamos focar um pouquinho mais da história, do porquê, objetivos, de tudo aquilo que foi plantado nos Sons do Coração e dentro dessa perspectiva, porque a Rádio Transmundial nos acolheu e nos ajudou também a dar essa forma para que pudéssemos servir a igreja, o reino de Deus, com o programa Sons do Coração. E isso, claro, entremeado pela participação da banda de Vencedores por Cristo, que a gente ainda tinha várias músicas deles aqui que nós havíamos gravado e queremos aproveitar também esse material. Por isso eu agradeço mais uma vez, Nelson, André Castilho. Muito obrigado, André. Muito feliz de poder estarmos juntos aqui, podemos conversar sobre isso. Foi ideia do Nelson a gente fazer essa outra parte aqui. E Nelson, eu queria que a gente começasse falando justamente sobre qual é o objetivo dos Sons do Coração. Quando você e o Nelson Monteiro começaram lá no Canadá isso aqui, e não faz 20 anos, mais, né? Mais. Faz 1998 e 1999. Pois é, quase 30, né? Quase 30 anos. E o que vocês queriam? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? Muito bem. E mesmo quando você trouxe aqui para a RTM, qual é o seu objetivo com os Sons do Coração? Nelson Monteiro, missionário brasileiro que já vivia no Canadá e trabalhava ali com a Broadway Church, pensou num programa que pudesse atingir a comunidade portuguesa no Canadá e de língua portuguesa no Canadá. E ali existia a rádio Multicultural Radio, que abriu espaço para o programa Sons do Coração falar com a comunidade portuguesa, e o objetivo inicial tinha o foco de missão, de divulgar a música brasileira, autores e compositores brasileiros, que quando a pessoa ouvisse a música fora do país, pudesse lembrar do seu país de origem, da sua cultura, da sua herança musical,
e tínhamos ali um foco de evangelização, num programa com 9 músicas. As 2 últimas músicas eram com autores e compositores brasileiros da música cristã. Então, programas que fazíamos lá, por exemplo, sobre a felicidade. O que é a felicidade para Tom Jobim? O que é a felicidade para Chico Buarque? O que é a felicidade para o Roberto Carlos? E pegávamos as músicas que falavam sobre felicidade e depois colocávamos 1 ou 2 músicas cristãs falando sobre o nosso conceito de felicidade, abraçando o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Então, tinha esse foco evangelístico. E pude fazer ali junto com ele, né, a escolha das músicas, a interação do programa, as reflexões. E quando vim para o Brasil, ficou muito forte essa ideia de que nós não tínhamos um programa que pudesse servir a igreja brasileira, conceitualmente falando, com a questão da arte, adoração, cultura e espiritualidade. Como podíamos servir a igreja agora não pensando no brasileiro fora do país, mas focado agora na comunidade cristã, evangélica, igreja, e como podia ser bênção assim para o serviço e a expansão do reino de Deus. E a Rádio Transmundial ouviu aqueles programas de um cassete, eu trouxe os cassetes aqui, eles ouvimos 4 programas aqui, de como era feito lá. Pensamos na formatação daqui e tornar esse programa também um acervo da história da música evangélica ou música cristã no nosso país, principalmente ali do final dos anos 60 para frente, porque coincidia com a minha conversão no início dos anos 70. Eu participei demais desse movimento da música cristã, ainda no segmento pentecostal, quando eu servia em gravadoras que serviam mais a esse segmento. Depois, quando fui treinado na missão de Vencedores por Cristo, conhecendo ali outros autores, compositores brasileiros, num movimento de avivamento que aconteceu no início dos anos 70, onde brotaram esses compositores, as produções, os LPs com a cultura brasileira, ajudando a igreja a pensar também a sua biblicidade, a sua teologia. E a Rádio Transmundial nos abraçou nisso porque a Rádio Transmundial tinha o objetivo, e tem no cerne, na sua espinha dorsal, levar a palavra de Deus, evangelizar através da palavra de Deus, chegar através na época, as ondas curtas e médias do rádio, né? Dentro de presídios, hospitais, lugares longínquos, né? Perto das comunidades ribeirinhas, levar o evangelho. Então, o nosso programa tem uma forte proposta de missão. Nós não estávamos ali fazendo um programa para atender um mercado que já existia, mas que não pedia, produzam coisa para o mercado. Não, era algo que pudesse contribuir para a liderança das igrejas, as igrejas que surgem, o uso da música, da arte, da adoração, e deixar registradas as pessoas, os movimentos, os autores e compositores de adoração, de música cristã que fizeram parte dessa história. E eu creio que em 20 anos nós temos, a Rádio Transmundial hoje tem, e agora, já com o advento do vídeo, nós podemos deixar registrado agora os depoimentos nos vídeos, essa rica história, que eu acho que por baixo, pelo que a gente avaliou aqui, perto de 8.000 canções feitas no Brasil, que é um legado para uma nação. Eu acho que os Sons do Coração, nesse sentido, tem uma proposta diferenciada. Falar dos Sons do Coração é falar de um patrimônio da música cristã contemporânea no Brasil, do meu querido amigo, mentor, inspiração, uma pessoa que realmente marca e marcou a história da música evangélica no Brasil já há 50 anos, Nelson Bomilcar, à frente desse programa tão maravilhoso há 20 anos, que tem lembrado de repertório, que tem registrado lançamentos de novos artistas, que tem falado de tanta gente importante que passou, que passa na música evangélica no Brasil. Então eu quero dar os parabéns para esse programa tão sensacional. Eu que durante 4 anos apresentei o Hashtag Adoração, e o Bomilcar sempre, entre nós, na brincadeira, dizia que era o Sons do Coração 2. E eu, com muita alegria, digo que o Sons do Coração sempre foi uma referência no que eu fiz no Hashtag Adoração, para a minha vida, para o meu ministério. E parabéns, e que venham muitos outros anos e continue abençoando milhares de ouvintes, líderes de louvor, pastores, gente envolvida com música na igreja e fora da igreja,
para falar sobre Jesus de uma forma tão especial. Um abraço, Nelson, um beijo para você e uma alegria poder participar dessa homenagem. Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dia com salmos, hinos de amor, dar-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Cada dia com sobriedade de temor, em sujeição uns aos outros, como não vem o Senhor. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu menor nos teus vasos, posso muito transbordar. Bem, a minha conversão se deu em 1981. Naquela época, a gente ficava na beira ali da livraria evangélica aguardando chegar os discos de Vencedores por Cristo. E a gente acompanhava lendo desencartes, né? E eu ficava assim doido para conhecer Nelson Bomilcar e a galera toda. Depois ele se tornou um grande amigo meu. E eu realmente é uma pessoa que eu admiro demais. E agora ele completando os 20 anos desse programa sensacional que divulga a música cristã de qualidade feita aqui no Brasil, a gente não tem outra coisa a fazer a não se agradecer a Deus e parabenizar o Nelson por esses 20 anos de Sons do Coração. Que Deus continue te usando, meu irmão, meu amigo, e que o seu trabalho possa crescer e glorificar cada vez mais o Senhor. Muito obrigado por sua vida e por seu ministério. A gente ama você. Aqui nos Sons do Coração, como o próprio Nelson Bomilcar falou anteriormente,
nós divulgamos autores e compositores brasileiros novos e também compositores e autores brasileiros já eu não vou falar antigos, mas de gerações que nos legaram, que nos deixaram algo muito bom e que receberam, por sua vez, o legado também. Isso. Então, como a gente falou até nos primeiros programas, Vencedores por Cristo veio com Jaime Kemp, e ele trouxe a influência da música cristã contemporânea, depois do movimento de Jesus. Posso citar um pouquinho desses autores que vieram assim dessas primeiras gravações do Jaime? Então, eu queria que você citasse no próximo bloco, porque Tá bom, agora tá bom. a gente ouviu o Enche-me Espírito do Jorge Heder e do Guilherme Kerr. Tá ótimo. Que são a gente pode considerar que seriam assim, é lógico, sempre tem compositores antes, a gente tem compositores de inódia brasileira, até mais antigos que isso, pessoal que veio aí com os movimentos evangélicos missionários desde o século XIX, mas a gente pode dizer que os primeiros compositores de música cristã contemporânea brasileira foram aí essa safra da qual você faz parte. 1968, 1969, 70, 71, 72, que você tem compositores dos brasileiros, tá? Vou citar dos brasileiros. Você tem já um Volodymyr Borzelski, que trabalhava com a Aliança Bíblica Universitária, que fez a música Antes Mesmo Que Eu Fosse Alguém. Primeira marcha rancho feito por alguém de herança ucraniana. Impressionante. Dentro do ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial. Depois você vem essa safra chegando com Jairinho Gonçalves, você vê Paulo César, primeiro com a Palavra da Vida, depois Zelo, depois Logos. Você vê no movimento Jovens da Verdade, já o Edilson com as primeiras produções. Você vê na Missão de Vencedores pessoas, compositores que chegaram, que foram sendo treinados na missão, como Guilherme Kerr, nesse primeiro bloco, Marta Kerr, a sua irmã também, que já deixando registros nos primeiros discos de Vencedores, e aqueles que chegaram naquele período. Eu, apresentador do programa, Nelson Bomilcar, fui treinado também nesse período, surgindo ali Aristeu Pires, Sérgio Pimenta, Sérgio Leuto, Jorge Camargo, João Alexandre, e outros autores e compositores que vieram também nesse sopro que Deus estava fazendo, um avivamento no nosso país, nas missões, Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Aliança Bíblica Universitária, Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade, Jovens em Cristo, Cruzada Estudantil Profissional. Era o mesmo vento, o mesmo sopro que já acontecia nos Estados Unidos, que chegaram juntos com essas traduções, com Jaime, do movimento de Jesus. A Rádio Transmundial é herdeira disso, de certa forma, porque a gente tem 55 anos, é 1970 também. Isso. Esse desejo de evangelizar, né, de falar de Jesus, da mensagem de Jesus para o nosso país. E chega, por exemplo, com um compositor como Jorge Heder, cirurgião dentista. A maioria das músicas que Vencedores gravou são do Jorge Heder, na mesma proporção, Guilherme Kerr, Sérgio Pimenta. Então, esses compositores, de alguma maneira, ajudaram a igreja a pensar a sua teologia, o seu conceito bíblico teológico sobre criação, quem criou todas as coisas, as manifestações nas culturas de todas as nações, e aprendendo a respeitar a nossa herança cultural, que eu sei que esse é um assunto que vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas que esses autores e compositores ajudaram a igreja a quebrar muitos paradigmas, que já é um período que vem depois ainda do movimento pentecostal. Eu quero citar um compositor que considero um dos maiores da herança pentecostal, Armando Filho, gravei com ele, no início com Denise, e que trouxe essa forte herança da composição do universo pentecostal. A maioria desses que eu citei não vieram desse movimento. E o movimento de adoração e louvor, que começa também com pessoas, um deles foi treinado em Vencedores por Cristo, Ademar de Campos, Asaf Borba, que se converteu em 1974, tive o privilégio de conhecê-lo em 1975, lá em Porto Alegre, e depois os outros movimentos de adoração e autores e compositores que brotaram de maneira efervescente depois desse período. Um até que tocou com Vencedores acho que no Louvor 1, né? Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Gravou com a gente aqui o pianista. O médico também. Gerson Ortega. O Gerson Ortega é o vamos dizer assim, o maestro que fazia a leitura de tudo isso e que tem uma contribuição também enorme da música cristã. Poucos falam, mas eles estão presentes em todos esses LPs ali. Ele gravou aqui no especial do Sons do Coração junto com a Ademar de Campos. Exatamente. Então, foi meu colega de seminário. Que legal. Então, assim, mas
rapidinho pra gente fechar esse bloco, Tá. o que motivou esse pessoal a compor se já tinha tanta coisa de fora que podia ser traduzida? Muito bem. Primeiro, nós fazemos parte de uma geração despretensiosa. Ninguém nasceu, com exceção desse universo do mercado pentecostal, desses vários que nós citamos, queríamos servir a Deus, queríamos servir a igreja. Ninguém pensou, enquanto estávamos construindo essa história, que estávamos plantando alguma coisa que poderia ser um legado, nada. Fazíamos isso motivados pela obra que Deus estava fazendo no nosso coração, novos convertidos, sendo discipulados, treinados nessas missões. E a nossa preocupação era ajudar e ser um instrumento para o crescimento do reino de Deus, para anunciar o evangelho. A maioria das produções, das composições, depois nós vamos falar isso no próximo bloco, eram de evangelização. Pois é. Essa chavinha da adoração, ela começa lá naqueles primeiros LPs de louvor e depois com os movimentos de adoração comunitária que brotaram no Brasil, Centro-Oeste, tantas heranças que a gente conta nos 20 anos de programa dos Sons do Coração, né, que é um diferencial do programa também. Então, era gente que fazia por amor a Deus e não amor ao mercado. Não servíamos ao mercado. Nós éramos instrumentos para trazer e deixar esses primeiros registros para que a igreja evangélica pudesse cantar e anunciar o evangelho. Nelson Bomilcar, parabéns pelos 20 anos de programa Sons do Coração. Desses 15 anos a gente apresentando ali juntos, né, no ao vivo. E que privilégio poder caminhar contigo. Para quem não sabe, além de compositor, músico, pastor, capelão, o Nelson também é um grande amigo. É daquelas pessoas que está sempre atenta aos outros, às suas necessidades, é muito sensível. E ao mesmo tempo que ele trata uma pessoa, um líder de ministério lá de Brasília, ele trata a gente assim no dia a dia, com toda essa preocupação, com esse coração pastoral, de se importar comigo, com a minha família, com os meus filhos, de indicar bons livros, de caminhar perto. Nelson é o tipo de gente que caminha perto e sabe cuidar de gente. Nelson, que venham mais 20 anos de programa, de ministério, de músicas que encantam o Brasil, e de você espalhando Cristo através das suas músicas e da sua vida. Parabéns. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou, nova sou, só o poder, só o poder de Deus pode mudar teu ser. É por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Gente querida, Gerson Borges passando com muita alegria para dar um abraço afetuoso, um abraço sincero e muito feliz do meu amigo Nelson Bomilcar, querido Nelson. Nelson, que é uma referência para mim, para minha geração de músicos, de compositores, de pastores, de gente que colocou a sua vida a serviço do Senhor, a serviço do reino de Deus, especialmente nessa área da adoração, especialmente pensando a arte, uma teologia da arte, pensando a cultura, interpretando pela ótica do Evangelho. Nós fomos influenciados pela vida, pela obra, pela teologia, pelo pastorado do Nelson Bomilcar. E esses 20 anos dos Sons do Coração, que eu já tive o privilégio de participar, eu acho que mais de uma vez eu queria, Nelson, te deixar um abraço afetuoso, carinhoso, desejando que a bondosa mão do nosso Senhor, do Deus eterno, continue estendida sobre você, sobre a Carla, a Karen, o Natan, sua família que eu amo e que eu aprendi a ter também no meu coração e nas minhas orações. Deus seja contigo, que você continue a nos inspirar, né, com as suas canções. Nelson Bomilcar, de Cantai ao Senhor, e de tantas outras canções tão bonitas, em parceria com o Guilherme Kerr, com o Héder, com o Camargo, com o João. E especialmente, Nelson, eu quero lembrar de uma música que me marcou desde a primeira vez que eu ouvi, né? Esperei constantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Me ouviu quando clamei por socorro. Essa música me acompanha, me embala, me abençoa, pastoreia minha alma. Música sua e do querido Gui, outro amigo, outro mentor. Parabéns, Nelson Bomilcar. Parabéns, Sons do Coração. Parabéns, Rádio Transmundial, por essa caminhada tão bonita. Fiquem com Deus. Olha, Nelson, a gente tem muita coisa aqui para falar. Você deu alguns spoilers já no bloco anterior, mas agora eu queria que a gente se concentrasse sobre um assunto que nós até estávamos discutindo antes de começar a gravar, e a gente interrompeu o assunto. A gente tem que falar isso, né, no programa, que é como que a igreja convive, e mais especificamente a igreja brasileira, porque assim, pessoal, a gente tem tradições cristãs no mundo inteiro, as mais diversas que você possa imaginar. A igreja cristã armênia pode ser considerada a igreja organizada mais antiga, né? Porque foi o primeiro estado que adotou o cristianismo como religião oficial, foi o estado armênio. Isso no século, acho que é final do século II, começo do século, ou posso ter, não, final do 3 para o 4, terceiro para o 4 século. Mas, Nelson, eu queria que você falasse um pouco. A igreja brasileira sabe conviver com a sua herança cultural brasileira e com a produção artística? Me permita, além de músico, compositor e produtor de muita coisa que foi feita na música cristã, eu também sou um pastor, ministério pastoral há mais de 45 anos. Então, eu sou testemunha
e sou agente paciente desses processos. A igreja nunca soube conviver com as suas heranças culturais. Ela abraçou a cultura dos missionários que chegaram aqui e que fundaram as denominações históricas confessionais que nós conhecemos, de vertente protestante, evangélica, evangelical, cristã. Mas ela sempre fez uma abordagem, como também fez uma leitura muito superficial e esvaziada das escrituras sagradas, como se elas não tivessem debaixo de heranças culturais históricas que precisam ser entendidas até para uma interpretação correta bíblica, para aqueles que caminham com a hermenêutica bíblica e com isso. A igreja nunca soube conviver com a cultura, porque não resolveu uma questão fundamental até hoje. Quem é o Criador de todas as coisas? Essa é uma pergunta teológica que os pastores, líderes não respondem, porque acham que todas as heranças culturais, todas as manifestações artísticas, de que segmento for, poesia, música, artes cênicas, coreografia, dramaturgia, pintura, tudo isso não é terreno do sagrado. Hans Huckmacher é um teólogo que resgata a teologia bíblica da criação, das artes. Makoto Fujimura, artes cênicas, que resgata a teologia do criar. Na nossa compreensão bíblica cristã, teológica, protestante, reformada, informada, bem informada, Deus criou todas as coisas e viu que era bom. O diabo não é criador. O diabo distorce tudo aquilo que criou, que Deus criou e viu que era bom. Ele é usurpador. Usurpador. Então, a pessoa fala assim, não, você não pode lidar com teatro e com cinema, com documentário, você não pode assistir uma peça de teatro, você não pode ir no cinema, você não pode conviver com as heranças culturais brasileiras, porque era nessa visão absolutamente antibíblica de que as nossas heranças culturais são todas demoníacas, que a África está cheia de demônios, e eu tive a oportunidade de ter um ministério curto ali, também em Moçambique, é uma herança maravilhosa, manifestações de Deus em todas as culturas, e o diabo faz o quê? Distorcer tudo em todas as culturas. Então eu posso entender que as manifestações da arte, elas são frutos do poder criador e criativo de Deus, e nenhum ser humano, evangélico ou não, faz arte porque Deus deu a capacidade, quando emprestou a sua imagem e semelhança, e deu a capacidade para qualquer ser humano criar. Se dedica depois a Deus ou não dedica é outra história, como eu faço uso da criação. Mas todos nós criamos e fazemos artes porque Deus nos deu essa capacidade. Se nós não respondermos essa pergunta teológica inicial, nós vamos ter dificuldade e vamos querer fazer uso da cultura sempre, ou da arte, ou da adoração, sempre com uma perspectiva religiosa. Hans Huckmacher colocou no seu pequeno livrinho, a arte não precisa de justificativa. Eu posso apreciar a arte porque Deus deu a capacidade de apreciar, de contemplar a criação, o Criador e as suas obras. A gente tem até antes disso, né? E talvez até alguém que influenciou lá na virada do século XIX para o século XX, o Abraham Kuyper, que escreve, isso, claro. Ele desenvolve muito a questão da graça comum, né? Principalmente dentro do neocalvinismo holandês, e ele tem o livro lá, Sabedoria e Prodígios, a graça comum na ciência e na arte. E ele coloca a ciência e a arte, elas são anteriores à queda. Então você não pode dizer que há uma contradição entre elas e a fé. Na verdade, elas estão anterior a qualquer... E o programa Sons do Coração, André, traz isso nas suas reflexões. Não é porque a pessoa usa o nome de Jesus que é uma música cristã. Parem com essa ingenuidade de décadas. A pessoa fala, você ainda ouve música secular ou com música secular? Como é isso? A igreja representa a sociedade, é um segmento da sociedade, porém redimida, confessa a Cristo como Senhor, mas traz todas essas suas heranças. Perguntavam para minha mãe sempre, né? A minha mãe era cantora do rádio, de orquestra, pianista, falava assim, Dona Laura, a senhora cresceu ouvindo Inesita Barroso, deu o nome das suas filhas de música de Inesita Barroso, cantava música popular, a mãe ainda ouve música secular, e ela, uma jovem piedosa batista, falava assim, claro, toda música cantada na igreja é música secular, meu filho. De que século você está falando? Portanto, toda música é secular.
Essas tiradas aí são maravilhosas. Ouvindo os sons do coração, o Nelson acaba sendo muito mais sério, mas quando a gente conversa junto aqui, ele se abre. Por isso, vamos celebrar juntos. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Nelson pelos 20 anos de programa, que realmente é um marco e, cara, é um programa muito bom. Eu tive o privilégio de participar de muitas das gravações e, cara, a gravação parece que ainda é melhor do que o programa. E o programa já é muito bom, porque o Nelson ele tem tanto conhecimento, tantas histórias na cabeça, ele conhece os autores das músicas, ele conhece os cantores, ele conhece a formação, de onde eles vieram, e é legal que a gente sempre pôde compartilhar isso, sempre pôde trocar essa ideia, assim. Então, assim, o meu conhecimento sobre música melhorou muito só participando das gravações. E realmente é um privilégio. Nelson, parabéns. Terra e tudo que nela há, todo o universo pertence a ti, e tudo é teu, toda a criação, perfeita é a obra de tuas mãos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no santo lugar? Aquele mãos limpas e puro coração. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória, o poderoso Senhor. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Tu és o Rei da glória, louvado seja Senhor. Terra e tudo que nela há, todo o universo pertence a ti, tudo é teu, toda a criação, perfeita é a obra de tuas mãos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no santo lugar? Aquele de mãos limpas e puro coração. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória, o poderoso Senhor. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Tu és o Rei da glória, louvado seja Senhor. Entre o Rei. O Senhor.
Olá, gente querida, aqui é o Rubinho Pirola, produtor do programa Café com Deus, da Rádio Transmundial de Portugal. E quero mandar um abraço a todos vocês, especialmente ao meu amigo Nelsinho Bomilcar. Pelo menos é assim que eu conheço e conheci há muitos anos. Esse jovem ainda, talentoso, querido, que produz um dos melhores programas sobre arte e música cristã que se faz no nosso mundo português. Eu quero que vocês saibam que também em Portugal e em países de África, o Nelsinho tem feito história com esse programa tão fantástico. Um grande abraço ao Nelson, parabéns, e também à Rádio Transmundial por levar ao ar esse programa tão especial que tanto nos abençoa. Um grande abraço e meu beijo. Olha, a gente tem que reconhecer, Nelson, que a gente sempre vai aprender na vida. E às vezes a gente acha que a gente sabe muito, e quando a gente vê, a gente confunde as coisas, confunde informação, acho que manja muito de história, né? E não, eu achava que todo o legado de VPC, missão fundada em 1968 por Jaime Camp, vinha do Jesus Movement. E o Nelson me falou aqui que não, que na verdade até o Jesus Movement ele é de 1969 nos Estados Unidos. Pra frente, e também na Europa, é um movimento grande, né, que ganhou. Inclusive tem um filme que até eu e o Nelson conversamos sobre isso, Jesus Revolution, né, que é a Revolução de Jesus, né? Ele tá nos streaming, você acha? Eu não vou fazer propaganda de streaming não, mas Nelson, como que a gente diferencia então o que foi o início da música cristã contemporânea na década de 60, do qual faz parte aí sim Ralph Carmichael, Kurt Kaiser. Kurt Kaiser. O Ralph Carmichael, ele foi considerado, e é considerado, se você entrar aqui nas pesquisas, tudo, como o pai da música cristã contemporânea. Ele já era arranjador, produtor, fazia trilhas sonoras para filmes de muitos músicos consagrados, tem 2 filhos pastores. O Ralph Carmichael, ele é considerado dessa primeira herança da música cristã contemporânea, que já vinha cantando e fazendo as músicas não só da herança dos Espíritos ou do gospel, o estilo gospel original, que não tem nada a ver com o gospel brasileiro de mercado, é uma distinção bastante gritante, com nenhuma preocupação com o canto coral, mas mais com o mercado em si. Ele trouxe essa herança da música cristã contemporânea. Muitos deles vinham, cantavam aqui nas campanhas de Billy Graham pelo mundo, e outros pregadores já estavam aí. O movimento de Jesus, ele nasce com os hippies novos convertidos, que foram acolhidos por Chuck Smith em Costa Mesa, e nos acampamentos também, porque as igrejas tradicionais não acolhiam nesse primeiro momento os músicos hippies novos convertidos, e que começaram as suas composições fruto da sua conversão. E aí começam, que faleceu recentemente, Chuck Dewar, Love Song, que se tornaram os braços dos trabalhos que o Chuck Smith fazia com o batismo daqueles que iam se convertendo, que foram os primeiros, também na mesma época, 1969, Keith Green, depois começando com Vineyard. O pessoal não sabe, mas Keith Green teve um papel importante na vida do Bob Dylan. É isso aí, então... é isso aí, a importância muito grande, muito grande. Então, eles plantaram as primeiras veias e composições daquilo que seria hoje o louvor, e que depois chegaram no Brasil. O movimento de Jesus fez brotar esses autores e compositores, o Chuck Dewar em especial, que começou depois a Christian Contemporary Music Magazine, que se tornou o canal oficial de divulgar aquilo que estava sendo produzido, com as traduções que eram feitas aqui pelo Jaime Camp, inicialmente com o Carmichael, Hot Skills e tal, e depois chegando nas primeiras produções, como foi o Louvor 1, já louva a Deus, fruto de alguém que se converteu no movimento hippie. E esse sopro de Deus que já acontecia na juventude ali, chegou no Brasil também de maneira importantíssima no início dos anos 70. E Vencedores teve a oportunidade, o Jaime fazia, a gente viajava pelo Brasil ouvindo essas fitinhas, ouvindo Love Song, ouvindo Chantier no carro. E o Jaime, olha, isso aqui que estamos ouvindo, olha o que está acontecendo. Brotou ali Maranatha Music e todos os outros movimentos. Então, e sempre tem você conta a história a partir dos historiadores. Eu sei que tem outros irmãos queridos nossos aqui, que às vezes fazem uma leitura da história de uma outra forma, né? Mas foi importantíssimo esses 2 movimentos, da música cristã contemporânea
do início do louvor, com esses hippies novos convertidos, compondo e participando dos movimentos do trabalho do Chuck Smith nos Estados Unidos. E Vencedores, quando foi registrando essas músicas nos seus primeiros LPs, se tornou quase que um canal daquilo que estava sendo feito e que abençoou também a nossa nação e que abraçou depois os autores e compositores brasileiros, jovens na sua maioria, que se converteram nessa época e começaram a fazer música no Brasil, tanto de adoração quanto de evangelização. E foi um movimento bonito aqui no Brasil, né? Que hoje a gente anda aí pelo Brasil, vai conhecendo gente, né, em Goiânia que se converteu dentro dos movimentos aí da Mocidade para Cristo, da Aliança Bíblica Universitária, né? Eu não era nem nascido nessa época, mas eu participei na universidade de encontros, inclusive era um grupo que tinha o apoio das duas, da ABU e da MPC. Então a gente pôde... E é algo assim, é legal o movimento, né? Mas a herança... Porque às vezes o pessoal fala assim, o movimento começou muito bem, mas não terminou tão bem. Eu acho que talvez pessoas possam terminar bem, mas tem gente que terminou muito bem. E que continua fazendo, né? E o movimento não termina, na verdade. E naquela época, nos Estados Unidos, eles também lidam com isso e quando fazem os seus documentários. Houve os pioneiros lá e os pioneiros aqui. Que na época que não tinham muita gente. Então, por isso que teve aquela força também. Hoje não, hoje o universo é enorme da chamada música cristã contemporânea, do gospel, seja aquele que guarda o original do canto coral, ou desse que é feito aqui hoje nesse mercado. Então as vertentes se tornaram muito grandes. Os Sons do Coração, André, a alegria de poder registrar a história de todas essas pessoas. Sim. Você vai ouvir os Sons do Coração, você vai ouvir Alda Célia, você vai ver a importância de um Carlinhos Veiga, você vai ouvir a herança do Benê Gomes, você vai ver e honrar Asaf Borba, Carmélia, você vai ver honrar pessoas como Ademar de Campos. Os registros que nós temos aqui são impressionantes. Sim. O que nós temos de acervo aqui para poder sempre reconhecer isso. E a Rádio Transmundial sempre fez isso, e faz isso porque tem na sua essência, no seu DNA, a missão, porque é uma rádio que nunca cobrou jabaculê para poder divulgar qualquer tipo de música. As músicas que fizemos os programas, viajamos pelo Brasil, as pessoas chegaram no final, Nelson, aqui o meu trabalho que eu fiz aqui, coisas com o Vandilson Moraes, lá Campina Grande. A pessoa dava o CD, a gente ouvia aqui na rádio, tem base bíblica, bom, já tocávamos, ligávamos para a pessoa e falávamos assim, olha, você já está sendo ouvido no mundo inteiro, inclusive na nossa RTM de Portugal. Ele não acreditava nisso. É muito legal isso. Entendeu? Por quê? Porque é o nosso compromisso, não precisamos de jabaculê. São pessoas que Deus está levantando e que não estão no mercado, que fazem muitas coisas que só vão ser usadas no seu contexto missionário, na herança da sua igreja onde está servindo, e nunca vai ter acesso ao mercado. E a gente quer levar esse conteúdo para você também, então vamos celebrar aí num grande pupurri juntos agora. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração.
as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do Reino. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia.
o Nelson e os Sons do Coração me abraçaram há 10 anos atrás, quando eu estava lançando o meu primeiro álbum. Nelson e equipe dos Sons do Coração, muito obrigada pelo carinho, obrigada por todo esse trabalho, por toda essa caminhada e por levarem o melhor da música cristã brasileira para o Brasil e para todos os países de língua portuguesa. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o trabalho de vocês. Um grande abraço, estou longe, mas estou perto. O Nelson falou aqui, alguns blocos atrás, que o propósito dos compositores, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, e eu creio que ainda muita gente, né? Eu gosto de pensar que muita gente mesmo faz música para servir a Deus e faz arte para servir a Deus. E às vezes até quando não faz no seu coração, acaba servindo, né? O apóstolo Paulo até fala sobre isso lá em Filipenses 1. Mas, Nelson, a gente poderia dividir a música cristã talvez em 3 agendas, vamos colocar assim. Uma agenda de evangelização, uma agenda de adoração e uma agenda de apreciação. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? É super importante. Primeiro, eu sou fruto do momento em que a maioria dos trabalhos gravados no Brasil, tanto no segmento pentecostal ou no segmento mais tradicional, que brotaram no início ali dos anos 70, a preocupação principal e a chavinha do chuveiro estava aqui na evangelização. Vários dos LPs novos que você vê e os antigos de Vencedores eram músicas de evangelização. Muito embora um só Jesus exista, é isso aí, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se diz até, mas Jesus é bem mais importante. Você deve ter viajado a Vencedores, você sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Então, nós tínhamos grupos de evangelização e que não eram nem muito acolhidos nas igrejas. Precisou um ministério aqui em São Paulo ligado a uma igreja, Cristo Salva, e os movimentos e os grupos de rock que apareceram naquela época com a preocupação de evangelização, que não fariam sucesso no mercado porque a chavinha estava virada para evangelização. A gente tem o tio Cássio, né? Então, é exatamente a Cristo Salva. O foco era Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, essa era a pregação, era essa mensagem. Os testemunhos das equipes de vencedores que viajavam tinham essa preocupação evangelística, fazíamos trabalho em praças públicas, em rádio, televisão, prisões, escolas, universidades, porque a gente queria evangelizar. Quando chega um movimento chamado louvor e adoração, a chavinha virou. Por quê? Porque era uma música que atendia mais consumidores da igreja evangélica. O foco não era o não cristão, o foco eram pessoas que estavam dentro da igreja. A igreja virou essa chavinha. Os grupos que nasceram de evangelização nasceram e morreram rapidamente, mas foram usados para evangelização nas escolas, mas nunca ocuparam um espaço no chamado mercado da música cristã, porque eles estavam com foco na música de fora. Aí montava uma banda de evangelização, chegava na igreja, muito boa isso aqui, mas aqui dentro vocês não vão tocar isso aqui, não. Eu falei, claro, essa música é feita para não cristãos, eu vou chegar aqui com meu aparelhagem toda, com bateria, com uma infraestrutura que nem os templos e as arquiteturas comportavam, né, o som daquilo. Aquilo é música para fora da igreja. Mas a adoração, ela acolhia lá dentro, o público consumidor, e os movimentos que Deus também levantou, principalmente no Centro-Oeste, depois com os ministérios de alguns que eu já citei, da adoração comunitária, congregacional. Nós não viemos aqui para assistir um grupo ou para assistir um serviço de culto. Eu vim aqui para participar comunitariamente, oferecer meu louvor, minha adoração a Deus. Então, a igreja não voltou para essa chavinha de evangelização. Se começar grupo, banda de evangelização, um cantor aqui, o que vai querer só evangelizar, ele não vai sobreviver. A igreja não vai bancar esse cara, porque tem que ser de louvor e adoração. Agora, música de louvor e adoração, que hoje se tornou, lamentavelmente, escada para pregadores sem conteúdo,
chama um grande cantor de adoração para depois ele ir lá e falar um monte de bobagem, um monte de loucura, e usa os músicos da adoração como trampolim para os seus púlpitos. Mas tem problema fazer música de adoração? De jeito nenhum. E como não tem problema a pessoa também aspirar a viver disso. Por quê? Porque, lamentavelmente, a igreja não reconhecia os seus músicos, não reconhecia os seus compositores, como até hoje não reconhecem, não sustentam músicos que se dedicam ali 2, 3 anos fielmente a servir aos cultos públicos, aos trabalhos de missões e tudo. A igreja nunca teve essa vertente de reconhecer o trabalho de um músico cristão, de um ministro de música, de um ministro de adoração e sustentá-lo dignamente. Aí o que aconteceu? O segmento chamado gospel foi para o outro extremo. Só toco se cobrar, só toco se você pagar o que eu quero. Eu falei, tá bom, você me chama um cantor novo hoje, que pede 40 mil reais para cantar. Ah, é 40 mil? Quantos anos você tem de trânsito na igreja? Aí eu tenho 5 anos que eu estou no mercado. Ah, é, tá bom. Então todos esses autores e compositores que eu já citei aqui, dos mais antigos, eles poderiam cobrar 100 mil reais. Se você, que guri, que chegou aqui há 5 anos, está cobrando 40 mil reais e ainda usando dinheiro público das prefeituras e tudo, dizendo que você está lá dando um testemunho, isso é um péssimo testemunho na sociedade onde nós estamos envolvidos. Então o trabalho de um Asaf Borba, de um Ademar de Campos servindo a igreja, a pessoa precisa perguntar, oi, como vai, irmão, tudo bem, tudo bem? Ah, o irmão cobra? Ah, o irmão pede algum cachê? Que pergunta é essa? Se antecipe e fala assim, quanto você precisa para podermos honrar a sua vida e o seu ministério que abençoa tanto o Brasil e abençoa uma geração. Essa pergunta nunca está presente nesse universo. E a música de apreciação, que você perguntou, Deus nos deu capacidade a todos os seres humanos de apreciar e de gostar. Eu não preciso usar a música com uma função religiosa. Eu vou e aplaudo. O meu sobrinho vai fazer uma audição de formatura de piano, eu vou lá, termina, e eu aplaudo. E agradeço a Deus porque ele se dedicou, estudou e interpretou toda aquela música. Eu apreciei. Você veio aqui com uma função religiosa? Não, eu vim aqui para reconhecer o trabalho e o esforço de uma pessoa. Aí aplaudimos, né? Aí a pessoa faz música e arte muito bem feita, com dignidade, com excelência na igreja. A pessoa acaba de fazer, ninguém fala nada, ninguém dá uma palavra, ninguém aplaude aquilo que ele fez com dedicação. Quase que a pessoa pede, desculpa que eu vim aqui, toquei com excelência para vocês. Desculpa porque fizemos a coisa bem feita. Você percebe? São mudanças de mentalidade e paradigma que estão diante aí da igreja, os desafios para os próximos anos. Palavra profética é isso, né? A palavra que vai confrontar também. Mas vamos agora cantar. A sua mão e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é para 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 mim. Eu queria agradecer essa oportunidade de participar dessa homenagem aos 20 anos do Sons do Coração. Nelson Momilca é um amigão de muitos anos. A gente começou esse programa lá em 1998, na cidade de Vancouver, no Canadá. E tem sido muito rico poder ver o avanço desse programa no Brasil com o Nelson Momilca na Rádio Transmundial. Então eu quero parabenizar a Nelson aqui, parabenizar a Rádio Transmundial por esse ministério, esse serviço realmente à comunidade evangélica e à música evangélica e à música brasileira de maneira geral, né? Com esse acervo vivo que é Nelson Momilca e a benção de poder tê-lo na Rádio Transmundial, levando essas músicas que, como o nome do Sons do Coração diz, vem para alcançar os anseios mais profundos da alma e do coração, Sons do Coração. Deus abençoe e leve esse programa por muitos anos, dê muita vida para Nelson por muitos anos para fazer esse programa aí. Um abração, Nelson, parabéns, e parabéns aos Sons do Coração e à Rádio Transmundial também. Olha, o Nelson trouxe uma palavra dura aí no último bloco, porque nós temos desafios, né, Nelson? Muito. Nós temos desafios. Muito. Agora sim, eu acho que a gente consegue olhar, Nelson, de maneira positiva, porque eu entendo você, né? Nós temos muitos problemas. Mas sabe que eu também vejo muita coisa legal? Eu vou citar... É que você tirou seu óculos. Também. Mas não. Ó, por exemplo, a gente vê movimentos assim, Claro. muito legal. Ninguém é perfeito, é todo mundo humano. Né? Ninguém é perfeito. Né? A gente não é perfeito. A gente tem, né? Somos todos pecadores, mas redimidos. Isso. Agora, o que a gente pode... Quais são os desafios e eu não vou nem te perguntar como nós podemos superá-lo. Eu vou te perguntar... Eu não tenho essa resposta, nem eu tenho essa resposta. resposta. Mas o que você está vendo de legal que, poxa, aqui, Sim. eu tô vendo o pessoal superar esse desafio. Claro. Bom, primeiro são todos os movimentos que surgiram no Brasil que abriram espaço onde o mercado não abre. Então, Mocidade para Cristo abriu esse espaço com o Som do Céu mais histórico.
Jovens da Verdade abriu esse espaço também no movimento chamado Nossa Música Brasileira, para esses autores que fazem música com conteúdo, com poesia e também com a preocupação de atingir jovens, não só na periferia, mas atingir jovens também na universidade, no mundo acadêmico, quem tem uma reflexão que é considerar o Evangelho. Nós vemos lá o Prosa e Canto no Centro-Oeste, também um novo movimento mais recente. Nós vemos outros movimentos que a igreja faz, normalmente não dentro das denominações. As denominações também promovem os seus festivais, as suas heranças e tal. Para os líderes hoje, nós temos um desafio que estará sempre. Vamos servir ao reino de Deus com música cristã ou vamos servir o mercado com música do segmento gospel tupiniquim, que está totalmente formatado na dinâmica do consumo, do empresário, que se torna os mentores daquilo que vai ser cantado, que vai colocar esses músicos, compositores, que eu estou falando só de música, nos púlpitos das igrejas, ou acolher movimentos que também não estão transitando na igreja. No seguinte sentido, você pega um trabalho, por exemplo, como Marcos Almeida. Qual vai ser o meu caminho? São os teatros. Eu não vou posso até cantar na igreja, mas o meu ministério, carreira, e essa palavra é uma palavra fundamental, porque a igreja não olha mais música e arte como ministério. Essa palavra quase que desapareceu, né, do segmento. Ninguém faz por ministério. Mas deveria. O ministério não podia jamais se perder essa dimensão, porque a igreja ela tem uma dimensão ministerial e música e arte também é um serviço da igreja na sociedade. Então, os desafios continuam sendo os mesmos. Abrimos a visão de lideranças de igrejas para as outras manifestações culturais. Estão aí diante de nós. Cinema, documentário, dramaturgia, coreografia, artes plásticas, que a igreja passa décadas e não transita nisso. Que é a pergunta. Se você não entender que arte é terreno sagrado e é terreno do sagrado, as igrejas vão se afastar cada vez mais dos espaços culturais. Isso está lá no livro do Schaeffer, quando diz que nós ficamos viciados em mediocridade. A igreja se ausentou. O Steve Turner, no seu livro Cristianismo Criativo, da W4 Editora, que apoia o nosso programa, também coloca onde estão os evangélicos, os cristãos, nos espaços culturais onde jamais deveriam ter saído. Então esse é um desafio continuando presente. Arte, quando eu falar sobre arte, é só música, gente. Não é possível. Não é possível. Você lê um livro do O Deus que Intervém, né, que é um clássico, e você vê a repercussão do evangelho no mundo das artes de maneira presente. Sempre esteve, fomentou a arte, a reflexão, a apreciação das artes, a valorização do artista, do músico, a beleza da verdade, a verdade da beleza. Esse é o desafio que permanece. A outra é, vou servir o mercado ou vou servir a igreja e o reino de Deus? Eu não tenho uma resposta. É discernimento para cada um, em cada região do nosso país, aonde a igreja se instala. Qual é o bom relacionamento, e claro que isso é possível, de um mercado que é eticamente possível, que promove as produções, literatura, por exemplo, as editoras que nós temos, lógico, elas precisam sobreviver das suas vendas, mas o conteúdo do que nós estamos colocando? Esse segmento surgiu para servir um mercado que hoje você tem enorme, ou por uma necessidade do reino de Deus? Essa pergunta sempre estará presente nas lideranças das igrejas confessionais, das pentecostais e neopentecostais. E aprendemos a fazer uma distinção. Nem todo conteúdo que fazemos traz uma cultura bíblica, eticamente saudável, que tem a ver com a mensagem de Jesus, com o Sermão do Monte de Mateus capítulos 5, 6 e 7. Ela pode ser gospel, mas ela pode não ser cristã. Você viu o movimento que surgiu ali naquele período do gospel tupiniquim? Estávamos todos gravando nos estúdios, pelo menos 10 estúdios eu passei aqui em São Paulo, eles falaram assim, nós não queremos gravar mais música cristã porque os caras fizeram aqui um estrago, estão devendo dinheiro, é um péssimo testemunho. Dia a dia,
E a pessoa falou assim, ó, viu a explosão disso no Brasil? A explosão impediu muitas vezes um bom testemunho na sociedade. Mas hoje nós fazemos tudo isso acriticamente. E pior, que temos que tomar esse cuidado, parar de usar a música e a arte com fins políticos e ideológicos. A igreja não se mistura no seu testemunho. Não se mistura igreja com Estado. Essa é uma herança protestante, uma herança cristã, evangélica e evangelical. Nós temos que ser cuidadosos para dar um bom testemunho no mundo das artes, na igreja e na adoração. Agradecendo a W4 Editora, agradecendo ao Instituto Ser Adorador, RTM Brasil, RTM Portugal, diversas outras missões. Missão Vencedores por Cristo, sem a qual não seria possível este especial. Acima de tudo, eu quero agradecer a direção da RTM Brasil, aqui citar a nossa diretoria estatutária, presidente Klaus Hempel, comitê executivo, diretor executivo Valdir Pide. Agradecer, claro, a todo esse legado que a gente tem e ao Nelson Bomilcar, apresentador dos Sons do Coração, eu que agradeço, há 20 anos André na RTM. Castilho, por essa oportunidade de deixar nos nossos especiais também um pequeno depoimento, para que sirva também para reflexão daqueles que vão ouvir esse programa. Não há necessidade de concordar com tudo que pensamos e que colocamos, mas temos essa liberdade e cremos no espírito crítico de que você vai avaliar tudo que você tem ouvido aqui no programa Sons do Coração, como você faz na programação da RTM, e reter aquilo que é bom, conforme recomendação bíblica. Muito obrigado e até a próxima. Tudo que nela há, todo o universo pertence a ti. Tudo é teu, toda criação, perfeita é a obra de tuas mãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no santo lugar? Aquele de mãos limpas e puro coração. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Quem é o Rei da glória? O poderoso Senhor. Levantai, ó portas, para que entre o Rei. Tu és o Rei da glória, louvado seja Senhor. Entre o Rei. O Senhor, para que entre o Rei. Tu és o Rei da glória, louvado seja Senhor. Terra e tudo que nela há, todo o universo pertence a ti, Senhor.